Bom dia, galera. Nesse vídeo eu vou responder um banho que está rolando na internet que diz que o Judas foi o primeiro socialista da história. Para isso, vou colocar elementos do contexto historiográfico. Dizer que no mundo antigo existia capitalismo é errado. Existia até algumas práticas do que viria a ser o capitalismo, mas o capitalismo como modo de produção, ele surge a partir do século XVIII e XIX, com a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. E uma criou o capitalismo em si e outra moldou a classe que iria gerir o capitalismo. Aí está o ponto. O socialismo foi o quê? A antítese do capitalismo, que foi fundado por alguns teólogos que teorizaram sobre o socialismo. Alguns deles eram de direita, que pregaram a necessidade de inclusão do trabalhador dentro do sistema. Inclusão essa que, não diferente do marxismo, por exemplo, não chamava o trabalhador de proletário, chama o trabalhador de colaborador e defende a inclusão dentro do sistema capitalista da classe trabalhadora, né, nesse ponto. Então, é correto falar que Judas era socialista? Partindo do princípio que não existia nem o capitalismo como modo de produção e nem o socialismo, devido principalmente a elementos como a ausência da propriedade privada. Que vem a ser isso? A propriedade não era privada, era monarca. O monarca determinava: fulano de tal você pode produzir na minha terra. E esse fulano de tal poderia delegar para outras a obrigação de produzir. Principalmente em sociedades que tinham como modo de produção tributário que quem produzia na terra era considerado meio que funcionários públicos. Existia, é lógico, diferenças sociais entre ricos e pobres, escravos, homens livres, pobres, existiam, mas não existia o sistema capitalista, porque não havia a propriedade privada. Então, dizer que o Judas era socialista, está correto? Não. Embora o socialismo tenha até uma vertente cristã, inspirada naquela concepção de Jesus Cristo, de repartir o pão, para tornar um mundo melhor. E o socialismo cristão nada tem a ver do marxismo, até porque o socialismo cristão não defende a luta de classe. Ainda assim, não existia capitalismo, tampouco o socialismo. Não pode-se dizer que Judas era socialista e nem capitalista, porque o sistema capitalista ele só é estabelecido a partir da Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa, que moldaram o sistema que conhecemos hoje como capitalismo, não existindo o capitalismo antes dessas revoluções. E, portanto, não pode-se dizer que Judas era socialista, tampouco capitalista. Mesma coisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode ser colocado nem como capitalista, nem como socialista. Porque na época deles, a sociedade não conhecia esses conceitos. Esses conceitos são da nossa realidade. Ao fazer um julgamento com conceitos da nossa realidade a fatos e pessoas do passado, não estamos analisando do ponto de vista historiográfico, mas de uma forma anacrônica, ou seja, fazendo pré-julgamento com valores nossos de sociedades e pessoas do passado.
Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha ou de joinha, assinar os sininhos das notificações, inscrever-se no meu canal e compartilhar esses vídeos nas redes sociais. E falou!